Olá, eu sou o Ludgero Neto e este é o Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, o nosso objetivo é continuar desenvolvendo nossa conversa sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Comigo novamente, o tio Fernando. Tio Fernando, que é o reverendo Fernando Hamilton Costa, meu tio querido. E estamos aqui para mais um programa, mais um debate, né, tio? Tá certo. Então os nossos convidados ficam aí e a gente já volta. Tá bom, vamos esperar. No programa de hoje nós queremos tratar de um assunto extremamente atual. Essa semana nós vamos falar de algo que aconteceu algumas semanas passadas, que foi um assunto que a mídia quis trazer à tona e falar bastante sobre isso. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em sua reunião ordinária, né, que acontece a cada 4 anos da sua Assembleia Geral, nós chamamos de Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, entre diversos documentos que fazem parte da governança e da doutrina da Igreja, ela tratou de um documento a respeito de uma análise das ideologias marxistas, socialistas, né, principalmente essas que estão alinhadas com os partidos que normalmente são chamados de linha de esquerda, né? E houveram várias consultas ao Supremo Concílio nesse termo, e nós sabemos que dentre desses documentos houve um primeiro relatório de uma comissão, um segundo relatório que depois foi apresentado ao plenário para discussão, e um terceiro documento que nós chamamos de substitutivo, que é um documento, um relatório que substitui aquele principal que foi votado e aprovado pelo plenário ali em Cuiabá, na reunião do Supremo Conselho. Para falar desse assunto, eu falei assim, eu vou trazer um expert, né? Um amigo que está sempre aqui conosco, mas expert eu falo nesse tom por causa da nossa amizade, mas que de fato é o pastor Daniel Justiniano, que é formado em teologia, é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também é advogado, formado em Direito, terminou o seu mestrado na área de Direito Religioso, tá agora já no doutorado, caminhando nessa área, e vai nos ajudar tanto a falar sobre o direito que uma denominação, uma igreja tem de tratar de documento A, B ou C, e também do aspecto religioso, se aquilo que a igreja está fazendo está ferindo o seu espaço dentro da sociedade, ultrapassando seus limites, né? Então eu e o tio Fernando estamos aqui para bater esse papo com Daniel Justiniano. Daniel, mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Como sempre, agradeço pelo convite, uma alegria estar com você e com o Fernando aqui. Hoje Obrigado você mesmo. Veio assim, Viu, né? Deveras alinhado, né? Eu preguei na igreja do Daniel recentemente, na Igreja de Cristo, onde Daniel pastoreia, e aí eu fui de terno e gravata, e o pessoal disse que ele não costuma usar terno e gravata. Ah, é mesmo? E aí, então, tipo assim, ele quis no meu entrar ali. caderninho. Então hoje ele veio gravar para dar o troco. Eu não tô de terno e gravata, Exatamente. e ele veio. Assim, vou dar o desconto. Eu tinha vindo com a minha toga. No mínimo, um colarinho clerical, né, Que tio? também tem. Mas o assunto, a gente tem essa liberdade, descontração de falar, mas o assunto é importante. E a decisão nossa de tratar isso aqui no cast foi exatamente porque esse é um assunto interno da igreja, um trâmite de documentos e comissões e relatórios que concernem a denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que as mídias tradicionais resolveram dar grande ênfase a isso. Alguns jornais grandes, famosos foram tratar, publicaram nas suas mídias sociais, e isso fez com que também muitos líderes religiosos, alguns que não são líderes da Igreja Presbiteriana e que já foram e que há muitos anos já não são, e eu sei lá de quem que eles são líderes, mas com certeza não estão em obediência à Igreja de Cristo, falaram um monte a esse respeito, e até mesmo alguns pastores presbiterianos entraram na dança para ficar falando contra a sua própria denominação. E eu queria falar exatamente sobre isso. A primeira coisa, então a primeira linha de pergunta e conversa aqui, eu queria ver, Daniel, sobre o seguinte: uma denominação, uma igreja evangélica, uma religião, tem direito civil
de tratar das coisas de política, de ideologias? Tem liberdade no contexto brasileiro de falar cremos nisso, não cremos naquilo e colocar as suas aplicações e implicações em vários aspectos da vida social comum? Então, direito constitucional previsto de liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade litúrgica, liberdade de associação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, assistência religiosa em entidades privadas ou públicas, educação religiosa confessional, o funcionamento das religiões garantido constitucionalmente, o princípio da não intervenção do Estado no funcionamento das religiões, pois o texto constitucional diz que o Estado não pode embaraçar o funcionamento das religiões e o Estado pensa em nenhum dos poderes constitucionais. Você não deve criar uma legislação que impeça a igreja ou as religiões de terem o seu funcionamento sendo executado, não pode haver decisões emanadas do poder executivo, decisões judiciais que impeçam ou que dificultem, que embaraçem o funcionamento. Claro que não é uma coisa absoluta, imagine uma religião qualquer que no seu funcionamento tem uma prática, por exemplo, atentatória à vida, por exemplo, que é uma religião que envolva sacrifícios humanos ou coisas desse tipo. Ou matar os outros religiosos. Isso, a guerra santa, alguma coisa assim. Claro que o Estado vai interferir. E é geralmente quando a gente entra neste ponto, nas situações limítrofes, quando a liberdade religiosa se vê diante de outras liberdades, quando os direitos fundamentais colidem, é que a gente começa a ter situações polêmicas. Por exemplo, liberdade de culto e saúde pública, pandemia da Covid-19. Até que ponto vai o direito de praticar os cultos, promover as reuniões presenciais e coletivas, sem redução de público e tal, e até que ponto o Estado deve intervir para regular este funcionamento, para proteger um direito coletivo. E, de alguma maneira, a ideia seria o bem público, salvaguardar o bem público. Esse direito individual colocaria em risco o direito coletivo. Mas tudo isso para dizer o seguinte: as denominações religiosas, as religiões, possuem, embora não seja absoluto, o direito de se organizarem, de praticarem a sua fé de acordo com o seu próprio magistério, seja ele proveniente de um livro sagrado, ou seja lá qual for a origem dos dogmas dessa religião. Esse direito não é absoluto, mas tem o direito de pensar assim, de se estruturar assim, de nomear a sua própria liderança, de procurar meios para a sua subsistência, de dar publicidade ao seu pensamento, de ensinar, de procurar novos adeptos. Existe um aspecto público das religiões, elas não podem ser afastadas dos debates públicos. As religiões precisam ser ouvidas. Algumas verdades religiosas são polêmicas, são incômodas, algumas sequer verdades são, do ponto de vista de outra religião. Em alguns casos são ignorâncias e idiotices que alguém considera como tal. Quem está verbalizando considera como verdade. Quem ouve acha que é absurdo e tal. Mas isso faz parte de um outro princípio previsto na Constituição, que é o do pluralismo, que a gente ouve muito, que faz parte da democracia, você ter posições divergentes, religiosas ou não, sobre os mais variados assuntos. Então, do ponto de vista do direito constitucional, você tem essa questão. Uma religião pode se manifestar contra outra, contra determinado pensamento, pode não gostar disso, não gostar daquilo. E isso faz parte do universo religioso e também do universo político, porque esse é o princípio que impera. Nós temos no Congresso Nacional representantes do povo eleitos e de diversos partidos, e existe oposição entre eles divergem. Agora, aí é uma outra questão, que é
a igreja deveria então, porque a igreja tem os seus membros, tem o seu funcionamento, aderir a determinado partido, defender determinado governo, ela pode tentar homogeneizar esta questão no sentido de dizer que se você frequenta a nossa religião, você obrigatoriamente tem que se filiar a um partido, tem que defender o governo ou assumir uma posição contrária a ele. Veja, uma coisa é dizer se isso é possível ou não do ponto de vista constitucional. Outra coisa é se isso é razoável e do ponto de vista, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que entende que a Bíblia é a sua regra de fé e ela tem símbolos de fé também, a Confissão e os Catecismos de Fé de Westminster, é se fazer isso está de acordo com a Escritura, acima de tudo. Sim, sem dúvida. Se posicionar a favor do governo ou contra o governo, ou querer que as pessoas não se filiem a tal partido, isso é bíblico. Porque do ponto de vista do direito, até que uma religião poderia dizer, nós somos contra tais e tais ideologias, e se alguém se filiar a este partido, a gente não vai te receber aqui. Não parece fazer muito sentido, mas se essa religião tem esse ponto de vista, isso estaria de acordo com as suas convicções, os seus dogmas e tal, me parece ser uma ideia incômoda, não é razoável, mas está no universo da liberdade religiosa de alguém. Até porque você está numa igreja, numa denominação, você tem livre associação. Você pode entrar ou não pode não entrar. Então eu tenho isso. E nós vamos lembrar isso faz tempo, hein? Já tem algumas gravações que eu não falei sobre referencial, né? Então eu gosto sempre que precisa ter uma referência. Precisamos lembrar que, entre outras, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional. Você já citou isso aí, mas eu estou só lembrando. Existem denominações ou igrejas que não têm uma confissão. Nós temos. Na verdade, além das escrituras... Mais um dos meus parênteses, né? Existem muitas igrejas que... Seu tio? Não, além do meu parente, os parênteses. Tá bom. Mas existem muitas igrejas que podem até dizer que não tem confissão, mas todo mundo tem confissão. Sim. Mas na confessionalidade que nós afirmamos, por exemplo, a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, é porque existem documentos escritos, registrados, dos quais, por exemplo, pastores, presbíteros e diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil têm que declarar a subscrição integral do documento para poderem ter o cargo, o ofício. E aí, se você não gosta daquele item, você não fica nessa igreja. Você fica em outra igreja. Ninguém está dizendo que você é obrigado a ficar. E esse é o grande... Aliás, dentro da nossa denominação, mas eu creio que isso acontece em outras igrejas que eu escuto falar, na IPI, provavelmente na Igreja Batista também, existem certos momentos em que há esse choque onde as pessoas querem mudar a referência que ele tem, que para nós, que somos irmãos cristãos, é a Bíblia acima de qualquer coisa, sola Escritura, é um símbolo dos nossos irmãos de outras denominações, nos identificamos, e para nós, presbiterianos, é a confissão de fé e o catecismo maior e breve de Westminster. Ponto. Então, você não está encaixado aqui, você tem toda a liberdade de ser membro de outra igreja. O que a gente percebe, ainda que não seja, por exemplo, um posicionamento oficial que venha das mais variadas denominações ou religiões, que às vezes determinado líder religioso influente passa a defender um governo, ou um candidato, ou um partido. Em contrapartida, outros candidatos, outros partidos também, líderes religiosos ou não, artistas, celebridades, passam a defender determinado ideal. Ainda que não oficialmente, às vezes grandes denominações se posicionam abertamente ou não favoráveis ao governo, ou a partidos ou candidatos. E nessas estruturas há muita influência exercida sobre os membros da igreja. Ou seja, em cada estrutura também, cada um usa a publicidade que pode, o grupo e o nicho que ele influencia, seja um pequeno ou grande. Mas a influência existe, claro. A lei também vai falar sobre isso. A legislação eleitoral, principalmente a preocupação com o abuso do poder religioso. A ideia das campanhas políticas partidárias no universo religioso, isso é visto como uma ilegalidade dependendo do modo como isso for feito. Aí você tem os religiosos olhando para isso e percebendo o ambiente litúrgico e cultico sendo invadido por uma coisa estranha, a adoração a Deus. Você vai lá para adorar a Deus, para ouvir a palavra, e
de repente você é exposto a propostas de um candidato qualquer. Então, isso varia até o modo como as religiões olham para isso. Tem gente que olha e diz assim, isso é abuso do poder religioso. Tem gente que olha e falou, não, mas o cidadão religioso que está dentro de uma igreja, a gente não pode afrontar a dignidade da pessoa humana, né, que ele tem, como se ele não tivesse a mínima condição de avaliar o que está sendo dito e dizer sim ou não para a proposta a qual ele está sendo exposto. Então, até essa questão do abuso do poder religioso, muito embora haja uma legislação proibitiva nesse sentido, não é uma coisa unânime que todo mundo veja como correta. Porque há quem diga que, de alguma maneira, você está cerceando um direito do cidadão. E se ele quiser? Então, um é um olhar religioso das mais variadas denominações. É apropriado ou não ter isso no ambiente cultico? Né? Para algumas pessoas parece não haver problema nenhum nisso aí, de ceder o púlpito, o candidato vai até lá, ele fala, ele ora, os líderes religiosos vão lá e oram por ele. Uma cena que foi marcante alguns anos atrás, quando a presidenta do Brasil, candidatando-se à reeleição, foi numa das principais igrejas evangélicas antigas, mas obviamente não foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a frase dela é: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo aplaudindo ela de pé. Então, naquele momento, para quem estava julgando, seja tendenciosamente ou não houve qualquer abuso da parte nem dessa mulher, nem de nenhum líder que a levou ali, né? Um partido atual que quer concorrer de qualquer jeito e criou um comitê evangélico e contratou um suposto pastor para liderar o comitê evangélico, também não há abuso aí, né? Mas o foco desses últimos dias foi exatamente neste documento do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A qual não tem um líder específico que pode falar sentado numa cadeira, num trono, e falar: aqui a gente vai pelo caminho A, B ou C, né? Sim. Isso não faz parte da nossa, do nosso contexto. Sim, né? Eu acho que o processo... eu até expliquei isso para um amigo que não conhece o funcionamento da nossa igreja, né? Você especificou. Quando você entende o funcionamento da igreja presbiteriana e você compreende que um membro de uma determinada igreja, que ele consegue enviar um documento e que este documento consegue tramitar pelas instâncias superiores até que isso alcance o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou que isso se origine não de um membro, mas de um conselho de igreja local, ou de um presbitério, e que esse documento consiga, e que isso não representa ainda o posicionamento oficial da igreja, e que você pode ter documentos variados sobre vários temas, e que isso ainda não representa. Mas, de fato, depois que alcança uma reunião do Supremo Concílio, é baixado a uma comissão temática, sei lá, legislação e justiça, trata-se desse assunto para ver se fere ou não Bíblia, confissão de fé, documentos da igreja, decisões. E ali se produz um relatório, esse relatório vai ao plenário e ali há um debate, reuniões do Supremo Concílio, 1.500 conciliares aproximadamente, 1.300, 1.500, já fui em algum, tinha 1.700 conciliares, há um grande debate. Depois disso, alcança-se uma decisão majoritária ou não, aprovando um relatório ou substituindo o relatório por outro documento. Aí sim você teria uma posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre determinado tema. Mas que dentro de uma visão conciliar, até você falando é importante, explicando para quem está nos ouvindo não entende, não foi uma pessoa X que disse, agora é assim. Sim. Há todo um processo e há uma votação majoritária que então passa a ser a fala que representa a nossa visão denominacional. E é interessante pensar nessa presença numa reunião que você tem representatividade nacional. São membros de presbitérios, né? Então pastores e presbíteros, delegados eleitos em seus concílios, enviados então à representação nacional, e aí se discute e se chega a uma decisão. Em relação a este documento, a compreensão foi que manifestar-se sobre partidos políticos, sobre filiação específica a determinado partido político de direita ou de esquerda, no caso do documento, os partidos chamados partidos de esquerda, que isso ultrapassa a competência da igreja.
Essa foi a ideia. A igreja não vai se meter nessa história, ela não vai determinar se uma pessoa pode ou não ser deste partido ou não. Então não existe uma caça às bruxas, isso não foi definido pelo Supremo Concílio da Igreja, mas uma questão permanece, isso está lá no documento, porque uma carta pastoral foi produzida e aprovada por este Supremo Concílio, com diversos princípios referenciais sobre o que a Bíblia diz sobre o poder, sobre a autoridade, sobre o governo, porque a Bíblia fala sobre isso. Então existe uma ética cristã, bíblica, existe uma teologia que é pública, a igreja fala assim sobre política. E há questões que são sustentadas por determinados partidos políticos, e aí eu acho que é onde vem a questão, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: a igreja, eu penso, a igreja de Jesus, não só a igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana como sendo também a igreja de Cristo, com base na Escritura, ela julga tudo. Ela não favorece ninguém, nenhum partido. Todos são analisados à luz da Escritura, todas as propostas, todas as ideologias. E o que contraria a Escritura, a igreja rechaça, ela não aceita, ela não admite, porque fere a palavra. E sendo bem claro e honesto, o que a gente percebe a ver é o seguinte: há quem diga, tá vendo? Quando é para denunciar erros da esquerda, a igreja corre para denunciar. Como se a direita não tivesse erros. Então parece que é isso, parece que a acusação parece haver uma predileção e uma perseguição. O que ficou claro, parece que assim, e a acusação da mídia nesse sentido, a igreja é a favor do governo, a igreja está assumindo essa posição descarada, pró-presidente da República e tal, porque a igreja é conservadora e o governo se diz conservador, e isso tem uma força política e eleitoral. Eu acho que o que a gente precisa também verificar é o seguinte, né? Eu, quando ouço críticas contra a igreja, de uma maneira geral, você olha e fala assim, então algumas coisas são absolutamente improcedentes. Estão dizendo coisas sobre a igreja que não procede. Sim. Mas será que tem alguma verdade no que estão sendo dito? Será que a gente, aí pensando em igreja de uma maneira mais ampla, os concílios, os pastores, e de algum modo, será que não tem gente assumindo, de fato, um lado? Será que tem gente usando a Bíblia e quando vem uma coisa aqui que eu entendo que é de esquerda, eu critico e eu rechaço? Mas eu faço vistas grossas para outras coisas ditas, porque parece que assim um conservador, um suposto conservador, e da fala dele 80% do que ele diz está de conformidade com a minha cosmovisão, mas 20% não. Mas como tem mais coisa que está vindo em tese para o meu lado, mas pensando, eu admito. Pensando um pouco ainda de uma forma mais focada nas decisões oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se aparecem documentos para que seja tratado biblicamente a respeito de casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, divórcio e novo casamento, e vários outros pontos, mas principalmente vamos por bandeiras que estão muito fortes mais para o lado progressista do que conservador, que é a liberação do aborto, a liberação, em certa medida, do uso de drogas, a coibição do Estado com a disciplina física de filhos, a legislação e permissão de que famílias tenham liberdade, não imposição, mas dando a liberdade, regulamentando o ensino domiciliar. Aí eu estava falando então aborto, casamento então de pessoas do mesmo sexo. Essas questões todas, documentos sobre isso foram tratados em pontos diferentes. Sim. Em pontos diferentes. Agora, se subir, na verdade, há espaço sim para que qualquer outra pessoa, dentro dos meios corretos, apresente documentos que serão tratados na frente sobre alguma questão que ela entenda ser abusiva de
que seja uma bandeira de partidos conservadores. Então, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, existe a liberdade para fazer denúncia dos dois lados. Né? E que em momento algum houve uma definição de qualquer concílio da Igreja do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil, dizendo fulano de tal é nosso candidato. Beltrano é o nosso candidato. Fechamos questão com o candidato A, B ou C. Isso não existe. Não. Né? Isso nunca aconteceu. Bom, você deu uma respiradinha. Não, a igreja, nos últimos anos, o que você tem? Você tem ministros presbiterianos que passaram a atuar em cargos de confiança, de direção. O destaque foi grande. Governo, né? O destaque foi grande. Quando você fala ministro aqui é pastor. Isso, tá? pastor. Não é Pastor. ministro. Exato. Alguém que está escutando pode entender outra coisa. Até o parênteses nosso entendimento doutrinário é que o pastoreio de uma igreja local se dá por pastores e presbíteros. Sim. Então nós chamamos de presbíteros os que colaboram principalmente com o governo, pastoreio individual, disciplina, e ministros aqueles que são ordenados para a pregação e para os sacramentos. Desculpe, só... Não, mas foi de novo referências. Não, é porque referência é bom, porque você falou ministro. Sim, e fala exatamente ministro do STF, fala ministro. Porque teve dois pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são pastores da Igreja Presbiteriana. Um é ministro do STF. São ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi ministro da Justiça, é ministro do STF, e o outro foi ministro da Educação. Sim, então este envolvimento parece, de uma maneira geral, a mídia ou algumas pessoas tratam assim, a Igreja Presbiteriana associou-se ao governo. Então não existe esta associação formal, oficial, a igreja se manifestando. E nunca indicou nome nenhum para ninguém. Esses irmãos também aceitaram o convite e a ideia é que tenham a aptidão e a competência necessária para fazer as atividades para as quais foram designados. Mas isso não significa que houve um apoio oficial. Mas para quem está de fora e nessa questão de polarização e a questão eleitoral, nesse qualquer ano, coisa principalmente, parece que é sempre interpretada como há um apoio da Igreja Presbiteriana. Isso não houve. Então, outro esclarecimento vale a pena, Daniel, que em algumas das reportagens falaram que como que se a Igreja Presbiteriana do Brasil tivesse escolhido exatamente um ano de eleição para falar sobre esses assuntos. O que é, em verdade, para qualquer pessoa que conhece um pouquinho, sabe que as Assembleias Gerais da Igreja Presbiteriana do Brasil, há anos e anos e anos e muitas décadas, elas acontecem de 4 em 4 anos. Sim. E até uma piada meio que interna entre pastor presbiteriano, que é ano de Copa, ano de eleição e ano de Supremo Concílio. Né? Então não é uma novidade. Não é nada novo, isso já acontece há décadas e décadas, a cada 4 anos. Agora, eu penso, Neto, que o que às vezes a turma vê aí, e a gente reconhece, então não há um apoio oficial, a Igreja Presbiteriana não se manifestou pró ou contra partido tal, obrigando ninguém a se filiar ou não se filiar, mas manifestou-se sobre temas e ainda vai se manifestar, porque são temas que contrariam a Escritura, então ela sempre vai dizer isso. E que se alguém tiver aquela postura no âmbito da igreja, considerando que a igreja tem o seu sistema de crenças e de convicções, essa pessoa será exortada, corrigida, disciplinada e pode até ser desligada de uma igreja local. Porque a igreja entende que contrariar a Escritura, ter um pensamento que diverge da Bíblia é uma falta, é um erro, é um pecado. Eu acho que isso precisa ser esclarecido para as pessoas, porque às vezes as pessoas, a igreja se posiciona contra tal prática, contra isso, contra... Algumas coisas parecem que é mais claro para a pessoa identificar aquilo como um pecado, a coisa do pecado, né? A luxúria e uma série de coisas. Agora, quando você diz, a heresia é um pecado. Sim. Quando eu tenho um pensamento divergente da Escritura, isso é um pecado. E os pecados, as faltas, são corrigidas no seio da igreja. E a ideia é o bem do faltoso, para que ele se arrependa, se endireite e tal. Mas se isso não acontece e essa pessoa continua se opondo ao pensamento bíblico que a igreja sustenta, essa pessoa acabará sendo desligada. E mais uma vez, a disciplina eclesiástica faz parte do direito constitucional à liberdade religiosa. Veja, é uma questão teológica, a disciplina eclesiástica, é uma marca da igreja verdadeira, mas é também um direito constitucional assegurado, não só direito constitucional, direito civil, porque o direito civil prevê as organizações religiosas,
que se constituem de conformidade com os seus dogmas. Então eu crio uma organização religiosa, não é uma sociedade, não é uma associação, é uma organização religiosa, há regras de funcionamento, e aquele que se torna membro aceita, se submete a estas regras. A igreja, então, quando chega ao ponto de expulsar alguém do seu seio por conta destas faltas, ela está no exercício regular também de um direito. A igreja oficialmente é contra o aborto. Se alguém insiste em defender isso, a igreja vai chamá-lo, vai exortá-lo, mas provavelmente haverá um processo disciplinar eclesiástico e as penas podem variar, incluindo o desligamento desta pessoa. E isso sobre todos os temas. Então, Daniel, aborto, ideologia de gênero. Isso é muito importante, até porque acho que são dois lados daquilo que a gente está querendo conversar. Primeiro é sobre a igreja pode fazer isso? Pode. A igreja pode se posicionar teologicamente sobre assunto A, B e C, ela tem essa liberdade. Segundo, o que a gente tratou aqui é o que de fato a Igreja Presbiteriana do Brasil tratou e como falamos bem dos trâmites e tal. Mas uma das coisas é qual é o relacionamento então dos membros em relação à igreja. E eu queria enfatizar um pouco mais isso, mas a gente vai fazer depois do nosso intervalo, tá? A gente vai para o break e volta já. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, voltamos aqui e o que nós estávamos falando antes do nosso break foi exatamente isso. Daniel, nós falamos a respeito de que sim, a igreja tem direito civil de ter os seus posicionamentos de fé e olhar para as coisas da sociedade, sejam políticas ou apolíticas, e assim, aí é um discurso, um entendimento filosófico mais aprofundado, mas tem direito de dizer, olha, nós não concordamos com a bandeira A, B e C, nós não concordamos com os rumos assim, assim, assado, isso tem liberdade. Depois nós falamos sobre como a Igreja Presbiteriana do Brasil funciona, que documentos podem ser apresentados, tem relatórios, tem discussões, que não existe uma pessoa sozinha que diz a igreja faz isso. E que nós defendemos e afirmamos que todas essas coisas são feitas à luz da interpretação das Sagradas Escrituras e daqueles que são chamados símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil os tem como seus documentos doutrinários. E os membros da igreja? Eles têm liberdade de pensar o que quiserem? Um membro da igreja pode ser chamado a atenção, corrigido e disciplinado porque ele discorda das doutrinas da igreja? Então a igreja se posiciona peremptoriamente contra o aborto. A Igreja Presbiteriana do Brasil declara publicamente que é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E nesse documento recente do Supremo Concílio, um dos pontos que foi colocado é que o marxismo materialista ateu é antibíblico, vai contra as escrituras sagradas. A igreja pode fazer isso, e o membro da igreja pode dizer, mas eu discordo e eu vou falar isso publicamente, na minha profissão, nas minhas mídias sociais, vou ensinar isso até na escola dominical da igreja se eu quiser, isso é um problema meu, questão de foro íntimo, liberdade minha. O membro da igreja local pode fazer isso? A partir do momento que alguém se torna membro de uma igreja presbiteriana e submete-se ao princípio de que a única e infalível regra de fé e prática é a Bíblia, sua consciência torna-se cativa à palavra de Deus. Quaisquer pensamentos contrários à palavra de Deus devem ser abandonados. O pensamento e a prática devem amoldar-se à Escritura Sagrada, seja lá qual for o assunto.
Não existe essa ideia de que existam campos do conhecimento separados, distantes, de maneira que na minha atividade profissional eu possa pensar como a sociedade pensa, mas no culto de domingo eu canto os hinos e os cânticos e me submeto à palavra de Deus, mas na minha profissão eu me manifesto de maneira contrária à Escritura. Do ponto de vista da fé, do ponto de vista do presbiterianismo, isso é inadmissível. Ou não seja, pode ser. Nós não podemos simplesmente ter um entendimento de pontos bíblicos para rituais dominicais. Eu até lembro uma expressão de vida, né? Tem uma coisa interessante, tem um texto, li há muito tempo, um texto curto do Kant, do filósofo alemão, e o texto era sobre o que é o esclarecimento. E uma coisa que ele vai dizer ali sobre essa questão do iluminismo é que a gente tinha que ter a coragem de pensar sozinhos, sem o apelo a nenhuma autoridade fora das regras da razão. Fora da razão. Então, um livro sagrado fora de mim, eu não me submeto a ele, nenhuma estrutura de autoridade e de poder. Eu penso por mim mesmo à luz das regras da razão. E aí ele diz uma coisa lá sobre os sacerdotes, os ministros religiosos, que chama a atenção, porque ele diz assim, então, o ministro religioso no exercício do sacerdócio, ele é obrigado a dizer as coisas conforme o dogma. Mas, considerando a coragem de pensar por si mesmo, ele deveria também ter a audácia e a coragem de dizer aquilo que ele pensa segundo as regras da razão, ainda que isso seja contra o dogma. Então ele cria um tipo de ministro numa situação muito complicada. Até porque... Que quando no exercício do sacerdócio da profissão no âmbito da denominação, ele é obrigado a seguir os ritos e tal. Mas do ponto de vista da vida pública, este mesmo ministro que no domingo, sei lá, imagine, no domingo na igreja estava manifestando-se contra a prática do aborto. Na sexta-feira, na atividade pública como cidadão, se perguntado sobre o mesmo tema, daria uma opinião contrária àquela que ele deu no domingo. No domingo ele é obrigado a dizer o que a regra, o que o dogma diz. Mas na vida pública, durante a semana, ele tem o direito de dizer o que a razão diz, sem apelar a livro nenhum. Isso é chamado de esclarecimento. Pensar e comunicar sem me submeter a nenhum padrão fora de mim, senão o padrão da racionalidade. É isso o que impera na sociedade. Quando você fala de padronizar as coisas, que existe uma verdade absoluta que diz o que é certo e o que é errado, as pessoas não aceitam isso. E essa é a proposta da igreja. Como você falou, se ela se posiciona contra o marxismo ou contra a legalização do aborto ou das drogas, ela faz isso porque ela tem um parâmetro de fé considerado revelado por Deus, dogmático, absoluto, inerrante, e ela é escrava disso no melhor sentido, porque ela foi conquistada para ser serva do Deus Altíssimo. Ir contra a Bíblia para a igreja é uma afronta à própria consciência religiosa. Nenhum religioso, membro de igreja ou ministro vai contra a Escritura em paz. O que o mundo às vezes não entende é que a igreja, quando se manifesta sobre temas polêmicos e sensíveis, ela nunca faz por ódio à humanidade ou porque tem prazer na polêmica, mas porque ela entende que ela foi conquistada para proclamar as virtudes de Deus. Ela é obrigada a fazer isso, faz isso com temor, com mansidão e com amor, porque no final o que a igreja pretende é que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a verdade e sejam libertadas. Então é interessante dizer isso, não é chatice. A igreja presbiteriana não está se posicionando sobre coisas porque ela não tem mais o que fazer da vida. É porque ela entende que ela tem um compromisso enquanto igreja de Cristo de fazer essas coisas, de se posicionar no mundo. E é uma afirmação básica da fé cristã, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então todo o nosso entendimento de mundo, em qualquer das esferas da vida humana, ela é pautada pelas Escrituras. A Bíblia fala exaustivamente sobre todo e qualquer assunto existente? Não.
mas a Bíblia determina todos os padrões e princípios do entendimento humano sobre a existência, que todos eles partem de Deus e da revelação de Deus para os seres humanos. Então, fazendo isso, nós então olhamos para pontos e bandeiras de partidos políticos, ideologias políticas e afirmamos, estas estão divergentes das Escrituras. Então, os irmãos em Cristo precisam ser alertados, ensinados e orientados em amor que isso é mentira, que isso daí nos leva contra Deus. E aí, citando novamente o que eu disse, que a presidenta, a candidata naquela época lá atrás, né, afirmou, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, óbvio, e infeliz é a nação que se levanta ideológica e praticamente contra o Deus das Escrituras, contra o Senhor da criação. Imagina que tragédia. É por amor até o Brasil, mesmo que eu falei assim, olha, mas o Brasil é um Estado laico. Cada um, ou seja, cada um tem a religião que quer. Mas por amor aos meus compatriotas que pertencem a outras religiosidades e têm outras visões, eu defenderei que nós nos submetamos o máximo possível às Escrituras Sagradas, porque isso é canal de bênção para a nossa vida. E lembrando que nação que ama o Senhor não é um país. Nação que ama o Senhor é o povo de Deus, independente de etnia, nacionalidade, localização de residência. Essa é a nação feliz, que é o que a Bíblia afirma. Então, quando você fala, se você crê que o Estado é laico, você não pode dizer que o Brasil é feliz porque ama o Senhor. Sim. Os que amam ao Senhor é que são felizes no Brasil e fora dele. Então, isso demonstra toda aquela série de confusão que se faz. E aí a pergunta, né? Mas a Bíblia diz, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim. E aí, como é que fica? O que é do César, o que é de Deus? E se o César falar que é esta ideologia? E se o César falar que é aquela ideologia? E se o César falar que deve-se praticar controle de natalidade através de métodos abortivos? E se César falar que tem que votar em determinada pessoa? Sim. Essa que é a questão. A situação, lembro aqui uma obra, por exemplo, John Locke, quando ele fala sobre a tolerância, ele vai estabelecer limites ao poder religioso e limites ao poder estatal, e ele vai dizer que cada um tem que ficar na sua esfera. O Estado cuida das questões civis, a religião o cuidado das almas não é magistrático, ele é religioso. Mas existem questões em relação às quais aparece exatamente este dilema, porque parece que aquela questão específica está tanto no âmbito da atuação estatal quanto no âmbito da atuação religiosa. A Igreja Presbiteriana tomou uma decisão sobre isso, por exemplo, dizendo que os membros da igreja não devem recorrer ao poder judiciário, e porque a Escritura nos fornece este princípio, ela não deve recorrer ao poder judiciário para que este julgue suas demandas internas, eclesiásticas, antes de esgotar todas as vias processuais, eclesiásticas, salvo se a ação que você pretende obter uma tutela para ela esteja no âmbito da atuação judicial também. Imagine um crime. Ou do César. Imagine então essa coisa de dar a Deus o que é de Deus e ao César o que é de César. Imagine que se descubra uma prática de um crime, um delito, um ilícito penal no seio da igreja. Aquilo será tratado no âmbito eclesiástico como pecado, como uma falta que afronta as escrituras sagradas e os símbolos de fé. Mas também tem repercussão lícita, clara na seara penal. Então vai haver uma ação penal e essa pessoa... Às vezes, é claro, dependendo do que acontece, você olha e fala, é crime e falta. Terá repercussão nas duas esferas, e eu não preciso esperar uma para outra, para acessar a outra. Mas às vezes não será tão claro assim. Uma coisa que é muito clara, por exemplo, é se algum irmão que é membro de uma igreja local pegar uma arma e matar outra pessoa.
e vamos dizer que de fato ele confesse que se arrepende daquilo e tal. Ele vai ser tratado como alguém que se arrependeu, vai ser tratado pastoralmente nessa área. Mas ao mesmo tempo ele vai sofrer um processo criminal porque ele matou uma pessoa. Né? E a igreja não pode acobertar, se ela Não, souber. de forma alguma. Eu lembro de uma pessoa que nós conhecemos, e ele conhece também, mas não sabe dessa história, provavelmente, você e eu conhecemos, que ele disse que quando ele trabalhava como boy, num determinado momento, na firma dele, ele tinha uma pasta lá de elástico, ele até conta a história, pasta de elástico, e que, enfim, tinha muitas pastas de elástico, e ele levou essa pasta de elástico para casa, usou e tal. E depois que ele resolveu ir para o seminário e tal, e hoje é pastor, ele conta que aquele negócio da pasta de elástico não resolvia na cabeça dele. Então ele comprou a pasta de elástico, voltou lá no escritório, para o antigo patrão, falou, olha, eu, quando trabalhei aqui, eu levei uma pasta dessas de elástico. Então eu estou devolvendo a pasta de elástico, eu peço perdão por isso que eu fiz. Ou seja, ele tinha praticado um furto, não tem outra palavra para isso, é furto mesmo. É uma coisa pequena, o patrão até falou, mas rapaz, por causa de uma pasta de elástico, o próprio patrão falou para ele, mas a consciência cristã dele dizia, errei, então eu preciso resolver esse assunto. Então, eu lembro que um pastor que foi meu pastor da infância, uma vez eu contei para ele que eu tinha ido num lugar e uma pessoa tinha dado testemunho que ele já tinha matado uma pessoa, mas Jesus Cristo o alcançou e ele se converteu, agora é uma nova criatura. Quando eu contei para meu pai a beleza daquele assassino que tinha se convertido, meu pai perguntou para mim assim, e aí eu falo, mas pai, tem umas coisas, né? Por que o pai pode ser tão chato desse jeito? Né? Ele perguntou para mim, mas ele foi à autoridade e disse assim, eu matei alguém? Eu falei, não sei, pai, mas foi lindo ele falar que agora ele é uma nova criatura. Meu pai falou, se ele converteu de verdade, era dever dele ter ido a uma delegacia ou alguém de direito e falar, eu, no ano tal, matei uma pessoa assim. Ah, pai, que isso, pai? É tão linda a obra de Jesus, a conversão. Meu pai disse, ele deveria ter ido falar com a autoridade sobre o que ele fez. Então, às vezes a gente fica pensando assim... Então, tem a parte religiosa e tem a parte de César. E eu creio firmemente, acho que com vocês, que a Bíblia não só fala a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, como a Bíblia fala o que é de César e o que é de Deus. O que está estabelecido nas Escrituras por Deus, eu não negocio. Eu sou verdadeiramente intransigente. Eu não transijo disso. Isto é, para mim, a minha regra de fé e prática. Então, mesmo que a autoridade dê uma ordem que vá contra as Sagradas Escrituras, para mim é Sagrada Escritura. Acabou. O que eu vou fazer? Eu vou continuar com as Sagradas Escrituras. Se é algo que as Escrituras dizem, não, o Estado é que estabelece os princípios para o bem-estar, porque a autoridade, que a Bíblia diz que toda a autoridade vem do Senhor, e seja juiz, seja um presidente, seja um governador, seja quem for, eu vou me submeter a ele. Dentro da área da atuação dele. Então, e desde que realmente ele esteja... Agora, você falou intolerância, desculpa, só eu não consigo resistir. Há uma frase, a tolerância, do jeito que é falada hoje, ela é intolerante. Ela é tolerância no que interessa a ela, mas ela não é tolerante quando eu estou falando que eu creio nisso. Ela é totalmente intolerante. E ao mesmo tempo é aquela, né? No mundo dos tolerantes, só os intolerantes não serão tolerados, né? Na carta sobre a tolerância de John Locke, por exemplo, ele diz que a igreja, uma religião, quando expulsa um dos seus integrantes porque ele quebra as regras, ela tem o direito disso. Isso não é intolerância. É interessante quando ele diz, olha, isso não é intolerância. Há regras, a lei de Deus estabelece a regra de funcionamento. A pessoa não se amolda e quer alterar tudo. Ele é um tolerante tolerante. É interessante como ele trabalha a questão, algumas coisas não têm nada a ver com intolerância. Alguém pode chamar isso dessa maneira, mas não é. Agora, eu penso que essa questão é tão prática e tão do dia a dia, que, pelo menos na minha convivência, o que eu vejo na polarização atual é o seguinte: quando alguém é mais alinhado àquilo que hoje se chama de esquerda e ele frequenta uma religião, ele olha para o governo atual, discorda do governo atual, olha para a igreja dele e diz, a igreja não fala dessa e dessa coisa. Porque ele olha para o governo, ele vê que o governo fere algumas coisas que estão na Bíblia, e aí ele olha para a igreja, para alguns pastores e diz, olha, a galera não fala disso. E esse de esquerda, ele pensa assim, tá vendo? Quando são estas coisas, aborto, a questão da comunidade LGBTQIA+, liberação das drogas, e uma série de coisas, parece que a igreja manifesta-se mais sobre isso.
Mas há outros assuntos e outras coisas que também agridem a Escritura e parece haver um silêncio sobre essas questões. Aí a pessoa diz, parece haver uma preferência, uma predileção. O outro que alinha-se a partidos que seriam tidos como partidos mais de direita, às vezes olha para a mesma igreja e fica insatisfeito com a igreja também, porque acha que a igreja está assumindo uma postura favorável a outros partidos. Então, no final, você tem grupos insatisfeitos dentro das igrejas, todos eles estão exigindo que as igrejas se manifestem de alguma maneira, só que cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, quer que a igreja manifeste sobre aqueles temas do meu interesse, e fica uma insatisfação contra a igreja e o povo fica brigando. O que a igreja já orientou, por exemplo, sobre a prática pastoral? Em tempo de polarização, membros da igreja divididos, o pastor não se manifesta sobre essas questões. Ele não favorece A nem B, partido nenhum, candidato nenhum. Ele não é contra nem a favor governo nenhum. Ele não aquece mais o fogo ali, ele não faz isso. Para deixar claro para quem está acompanhando a gente aí, que é essa ideia de que a igreja é a favor disso, ou que os pastores não sei o quê. Aí alguém vai dizer, não, mas eu vi um vídeo do pastor fulano de tal, ele fez isso. Falei, então, a prática dele, ou de quem quer que seja, não representa o posicionamento oficial da igreja. A orientação não é essa. Se ele, como cidadão, aí é necessário desvencilhar bem a atividade, ele, quando fala, está exercitando o quê? Sua cidadania. Se ele, como cidadão, quer se expressar na internet, numa live, aqui quem fala é o cidadão tal e eu vou votar em tal candidato que eu gosto dele, gosto das propostas. Direito de cidadania dele garantido. Agora, vai falar como ministro presbiteriano, quando veste isso aí aplica-se a ele uma regra muito clara. Ele no exercício do ministério... Ele não, eu sei que é uma questão complicada separar o cidadão do ministro. Para não cair também naquela questão que você falou do Kant. Sim. Não cair na questão do Kant. Sim. Porque aí, sendo muito prático, eu entendo que o pastor, como cidadão, tem essa liberdade, mas nós, pastores, devemos entender da responsabilidade. Sim. Responsabilidade. Mas aí uma coisa... Não só uma questão de política. Eu já falei algumas vezes com alguns amigos que ficavam muito tempo discutindo teologia em Facebook. Sim. Meu irmão, para com isso. Esse não é o foro, não é dessa forma. Porque às vezes você começa querendo defender um ponto teológico que você crê, né? Se degladiar com outro pastor, você só causa divisão e escândalo para a igreja de Cristo. Agora, o que eu acho, né, é o seguinte, quando eu falo essa questão do cidadão e tal, eu não estou pensando em alguém que tenha direito de fazer aqui de um jeito e aqui de outro. Sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o ministro, culto, atividades da igreja. A regra da IPB é o seguinte, você não vai ter esse ministro tratando de política. Você não vai ter ele entrando, ele está ali para expor, ele é ministro da palavra e dos sacramentos. Você não vai ter isso aí. Então, todas as atividades que são religiosas, eclesiásticas, você não tem isso aí, ele se manifestando nesse sentido. Agora, às vezes, esse mesmo ministro, a gente sabe que essa é a realidade, você vai ver que nas redes sociais, as manifestações, você percebe, olha, é uma pessoa cuja pauta é mais conservadora, ainda que não esteja se manifestando a favor de candidato tal, de partido tal, você percebe uma inclinação. É necessário ter grande responsabilidade, porque geralmente os membros da igreja estão seguindo lá o pastor nas redes sociais, ele vai acabar exercendo uma influência indireta. Não é fácil, porque não vai dar para dizer também para o ministro que ele não pode ter uma rede social e que lá ele não pode colocar, por exemplo, a notícia que ele viu, uma pauta que ele considera que é ruim, que foi aprovada, e aí ele quer se manifestar contra aquilo. Aí alguém já vai dizer assim, tá vendo, você tá fazendo política. Falou, não. Esse é outro detalhe, né, Daniel? É difícil, né? Porque às vezes você fala assim, uma coisa é um pastor que falou assim, o meu candidato é fulano de tal. Primeiro que ele tem liberdade de falar isso. A sua palavra não pode ser encarada nem como uma posição oficial da igreja local, muito menos com a denominação. É a posição dele. Porque toda e qualquer igreja presbiteriana só pode ser igreja institucionalizada se ela tiver pelo menos um pastor e 2 presbíteros. Então, é um governo tríplice ali. Nós não temos essa visão de bispo que manda. Isso é a primeira coisa. Sim. Agora, a segunda coisa é, eu não falei nada do partido nem A, B ou C. Não falei nada de quem é o presidente e quem não é. Mas porque eu fui na mídia social e fui contra uma pauta que é
contra as escrituras, aí já vão te associar. Vão me associar. Não tem E como. aí, nós os crentes devemos não nos importar se é contra as escrituras, se fere a fé cristã e se fere a nossa sociedade porque traz o mal, a gente deve falar abertamente. Só para estabelecer uma diferença entre o que eu disse e o que o Kant disse, porque eu penso o seguinte, a ideia do Kant seria, você no domingo fala que é contra o aborto, e na segunda você fala que é a favor. Eu não estou dizendo isso. Sim. Eu estou dizendo que pense que o ministro, no trato da coisa religiosa, no exercício do seu ministério, ele não trata dessas questões diretamente partidárias, contra ou a favor do governo, ele está ali para pregar a escritura. Durante a semana, ele não vai dizer nada contrário àquilo que ele disse no domingo. Entende? Mas ele vai se manifestar publicamente sobre questões que estão aí e ele será taxado. Vão associá-lo. Aí penso, cabe ao ministro, como você disse, ele tem o direito de fazer isso. Tanto o direito mesmo, o ordenamento jurídico brasileiro permite que ele faça isso, e a Igreja Presbiteriana do Brasil não proíbe essa pessoa de ter uma rede social e de lá se manifestar contrário a determinada pauta. Entende? Vai caber ao ministro entender se no ambiente que ele está, no contexto que ele está, se é saudável fazer isso ou não. Porque dependendo da postura que ele admitir, isso vai trazer ainda mais polarização. Pelo menos a postura, pessoalmente, eu entendo que a gente, como igreja, como ministro, a gente tem que resguardar aquela posição segundo a qual, com base na Escritura, você julga tudo, sem preferências. Sem preferências. Enquanto a igreja, os ministros, os membros da igreja se colocarem nessa posição, falar, olha, eu não quero saber quem falou. A proposta tal está tramitando, veio de um partido tal. Falar, a proposta é boa, é verdade, tem sentido. Não contradiz as escrituras. Não contradiz as escrituras. Não quer saber de onde veio, é boa mesmo, acho que tem que aprovar, porque é boa. Claro. Não quer saber se veio de direita, esquerda, centro, não quero saber, porque a gente julga com parâmetros diferentes. O presidente disse isso. É besteira mesmo que ele falou. Afronta a escritura, tô contra ele. Não, o presidente agora fala. E você percebe que os membros que acabam tendo inclinações políticas variadas, alguns acabam não tendo, eles perderam. Acho que a questão hoje, parece que a igreja, parte dela, perdeu esse senso crítico bíblico de ter um compromisso. Referência. Sabe, bíblica. O compromisso que é inalienável é o compromisso com a escritura. Isso. O compromisso, se você for fazer uma pesquisa nas igrejas, perguntar assim, irmão, nas últimas eleições, você votou em quais candidatos e de quais partidos eles eram? Você vai encontrar gente que oscilou bastante. Eu já votei no candidato que era da esquerda, nem sabe quem votou, já votei no candidato de direita, votei em alguém do centro, e cada hora tem alguém votando. E aí, mas por que você deixou de votar? Por causa disso. Aí alguém, corrupção. Você entra num universo que de fato é difícil, é impraticável a igreja querer determinar. Eu acho que o que a igreja tem que preservar? A escritura como regra e o senso crítico da igreja de julgar tudo à luz da escritura e de não associar-se a nenhuma causa que fira as escrituras sagradas. Eu não posso fazer isso. E aí, veja, o ministro, a gente precisa estabelecer uma diferença entre o modo como a gente se manifesta publicamente. É ministro? É presbítero? Exerce uma influência religiosa? Não. Em qual lugar será cabível a questão da situacionalidade? Dependendo de sua manifestação, ela é legítima em determinados lugares, mas não em todos. E não pode esquecer que as escrituras estabelecem que mesmo entre as coisas lícitas, há coisas que não convêm. Exato. Então, isso é ilícito. Mas isso não me convém. E eu preciso aprender a ter essa relação. Só deixa eu falar mais uma coisa, porque estava nessas mídias aí de algum tempo atrás. Aí foi colocado um determinado ministro que foi pastor presbiteriano, depois se tornou um educador de referência nesse país. Essa pessoa é muito falada, e na época diz que ele saiu da igreja porque ele tinha posições ideológicas que eram contrárias às posições ideológicas da igreja. E que a igreja, então, age assim. Quando alguém pensa ideologicamente contrário, ela força a saída de uma maneira violenta. Só que a imprensa, por ignorância ou por maldade, aqui não é meu momento de falar o que eu acho sobre isso, ela esquece que esse ministro, na verdade, ele saiu da igreja não por questões ideológicas esquerda ou direita. Ele saiu
Porque dentro de um pensamento liberal que ele foi contaminado, que ele confessa, que ele escrevia, morreu, não é? Mas escrevia, ele não cria mais nos padrões das Sagradas Escrituras. Então ele saiu da Igreja Presbiteriana no Brasil porque se tornou um agnóstico. E aí essa é a realidade sobre o fulano de tal, que quem está me escutando se sabe quem não está, não precisa também saber quem é. Há uma outra figura... É uma questão ainda de nós sofremos as mentiras que isso passa por todos os lados. Uma outra figura bem mais recente, né? Quer dizer, é quase contemporâneo, mas um já faleceu, o outro está vivo aí. É bem folclórica nos nossos dias, que recentemente numa live falando contra a Igreja Presbiteriana no Brasil, eu falei assim, eu resolvi sair de livre e espontânea vontade, para viver um evangelho livre. Não, essa pessoa saiu quando se envolveu num escândalo de ordem também pública e política, quando foi também traiu sua esposa, caiu em adultério, não estava mais qualificado para o ministério pastoral, e antes que houvesse um processo disciplinar contra ele, ele pegou e saiu. Sim. E saiu. E aí começa a querer hoje falar. Então, eu sei que, vou ser bem honesto aqui, o Theo MediaCast não tem a mesma plataforma de número de ouvintes que esse folclórico aí tem. Mas essa afirmação desse homem é falsa, porque ele é um inimigo da fé. Ele é um ímpio, ele nega as escrituras, ele diz que vive um verdadeiro evangélico, um verdadeiro evangelho, ele quer se fazer, e tem muita gente ainda ouvindo esse cara, é um mal terrível, só que a saída dele da Igreja Presbiteriana no Brasil, ele falou, saí de livre e espontânea vontade para viver um evangelho livre. Não, saiu porque cometeu adultério, abandonou a família, se envolveu num escândalo público, político, então, muito bonitinho hoje falar, porque diz que brasileiro tem memória curta, né? Bom... Olha, veja, nós estamos desabafando aqui, mas... Não, mas veja bem, eu penso que, quando você pensa assim, aí, voltando aos parâmetros, questões políticas, direita e esquerda, a igreja vai definir que partido é de Deus, que partido, o partido mesmo, tal partido é de Deus, tal partido é do diabo. Se você se filiar a tal partido, a igreja definindo candidatos. Não, a igreja não faz isso. Ela não faz isso. Agora, a igreja dizendo tal pauta, tal ideologia... Isso que está sendo dito como verdade, só afronta a Escritura. Você que é membro da nossa igreja, tem compromisso com a Escritura, você não pode ser defensor disso, defensor daquilo, porque isso contraria a fé. Isso é uma heresia, a heresia falta, você será punido. Então quem olha de fora e diz assim, a igreja não tolera, não recebe, quem pensa assim, assim e assim. A gente diz para eles... Parte disso é verdade mesmo. Exatamente. É verdade. Por que eu digo parte? Quando alguém faz isso, a gente já não joga fora, não. A gente conversa. Existem processos internos. A pessoa é disciplinada, corrigida. Ele tem a oportunidade de mostrar a escritura se nós estamos errados. Tem. Se de fato, ao final, essa pessoa quer viver do jeito que quer e não tem compromisso... ela será desligada e aí ela terá o direito, já que ela quer, e ela tem o direito constitucional, de dizer o que ela quiser dentro de determinados parâmetros, não vai injuriar, caluniar, difamar, incitar preconceito, discriminação, violência. Mas naquela igreja não, porque aquela igreja está constituída com uma base de um magistério teológico, bíblico e tal. Então é isso mesmo, mas isso não é intolerância, que é um outro erro. Isso não é intolerância, é exercício regular de direito. Existem várias associações, várias organizações, cada qual com um pensamento, com um regramento. Entre para aquela que mais se aproxima, e não estou dizendo que seja um incentivo, tá? Tem que procurar uma igreja que seja bíblica. Agora, estou dizendo para aquele que não quer isso, olha, então procure alguma coisa. E isso está na Escritura, só um dos textos. Paulo escrevendo a Timóteo. Trabalhava em Éfeso e tinha uns hereges lá e Timóteo foi para lá resolver um problema, né? E ele tinha que corrigir uma turma que estava lá. E aí a Bíblia, 2 Timóteo 2, 17 e 18, diz assim, Paulo escrevendo, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Isso que Paulo estava dizendo e identificando lá, a igreja faz hoje a mesma coisa. Ela olha e diz, gente desviada da verdade. Qual a verdade? A Bíblia. Gente pervertendo outras pessoas.
A perversão é exatamente desviar alguém da Escritura Sagrada. E essa turma usa uma linguagem. Que linguagem é essa? Destrutiva, corrosiva. É uma linguagem que causa morte, como o câncer. Ela degenera, é isso. Paulo identifica, falou, Timóteo, vai lá e exorte essas pessoas. Chama a parte, conversa, mostra a regra. Quem sabe essa turma não para. Nesse mesmo contexto, Paulo usa uma expressão, alguns naufragaram na fé. Tem gente que desvia e naufraga. E assim, eu acho que a figura é bem ilustrativa. Sim. Naufrágio é sempre coisa desastrosa, né? É isso mesmo. Então, ou seja, o final de alguns é esse. Então, isso está de conformidade com a fé e com o direito. Com a fé, você percebe que às vezes acontece alguma insurreição no âmbito eclesiástico. Com o direito, eu diria, dependendo do modo como a igreja se manifestar, ela será processada. Muito embora eu entenda que há lá liberdade religiosa, de imprensa, de expressão, mas como há situações limítrofes e aí o judiciário é chamado para julgar estas coisas, é possível que a igreja cometa excessos ao se manifestar, porque a gente tinha que usar, a nossa manifestação tinha que ser temperada com sal, né? Mas às vezes tem gente que se manifesta sem o devido tempero, né? Ou menos ou mais. Então é possível que a igreja pague alguma coisa por se exceder. Mas o Estado também se excede às vezes porque ele invade um campo que não é dele e considera como criminoso uma coisa que não é. O que eu estou querendo dizer de maneira prática? Um ministro ou uma igreja se manifesta com linguagem respeitosa, fazendo todas as considerações, deixando claro que não é por ódio a ninguém, que respeita todo mundo, mas depois de todos os considerandos, quando chega no ponto do mérito, da manifestação em si, sobre um tema polêmico, mesmo com todos os cuidados, alguém vai dizer homofobia. Alguém vai dizer intolerância religiosa. Aí aparece alguma instituição dos poderes e está lá uma ação movida contra o fulano ou a instituição e um processo. E ao final pode ser que haja uma sentença judicial injusta e irrecorrível. Aí entra no ponto que hoje eu continuo a minha pesquisa na área do direito e da religião, e o objeto da minha pesquisa hoje é sobre o direito, ou o direito de resistência, ou sobre a desobediência civil. Então a ideia é, nós temos hoje, o cenário brasileiro mostra que estamos caminhando para a possível prática da desobediência civil. Isso será praticado? Será do jeito que está? Já é pregado por algumas pessoas. Isso, tem gente que já. Mas... Não pastor, pregado que eu estou falando. Nós temos elementos robustos hoje no cenário político brasileiro, jurídico e religioso, para dizer que isso vai acontecer. E se a gente tivesse que exercitar isso é um direito constitucional? A Constituição prevê o direito à resistência, à desobediência civil, objeção Daniel, de consciência? Eu vou segurar você aqui. Primeiro que meu segundo break já foi pro Beleléu. O Marcelo vai descontar do meu salário. Ele deu um joia ali. Você vai ter que compensar. Mas brincadeiras à parte, tem duas coisas que são muito importantes ser tratadas. E aí eu vou falar na lata aqui ao vivo e já deixar. E eu preciso então que você volte semana que vem. Porque o final é tratar da decisão que foi tomada. Porque o Daniel está fazendo doutorado dele nessa área de direito, mas o Daniel também é professor de filosofia. E uma das afirmações, que é um dos argumentos mais importantes, é que nós afirmamos que o marxismo materialista, ateu, é contra as escrituras. Então, semana que vem eu queria que a gente falasse sobre isso. Porque isso dá um programa inteiro. Concorda, Marcelo? Dá um joia para mim. Eu preciso falar isso aqui. Nós precisamos continuar instruindo as pessoas. Porque, ok, a Igreja Presbiteriana do Brasil tomou uma decisão que não vai ficar fazendo uma comissão especial para analisar partido A, B e C. Mas nós afirmamos as escrituras. Dizemos isso é fato, isso é mentira, isso é contra as escrituras. E os crentes, para não naufragarem na fé, cuidado, muito cuidado com essas bandeiras. Por mais que queiram nos taxar que isso é para partido A, B e C, não é. Nosso partido parece um jargão evangelical, mas não é. O nosso estandarte
é a cruz. A nossa regra de fé e prática, a nossa constituição máxima são as Sagradas Escrituras. O nosso Senhor e Rei é o Senhor Jesus Cristo. Então, semana que vem, Daniel vai estar aqui com a gente de novo para a gente falar exatamente sobre isso. A decisão afirma marxismo, materialista, ateu. São 3 argumentos aqui profundamente filosóficos. E à luz das Escrituras, por que eles são, então? Que bobagem, que exagero, né? Nós vamos falar sobre isso. E a segunda coisa é que depois você vai ter que voltar em outro programa, porque você está aqui hoje com o resultado do seu trabalho de mestrado, que foi um livro que você publicou, que está aqui na minha mão. Depois o Wallace na edição vai pôr isso para a galera que está assistindo. Mas quem está nos ouvindo é Daniel Justiniano Andrade, O Proselitismo Religioso e o Limite da Tolerância, uma abordagem histórico-jurídica, que é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ao concluir o seu mestrado em Direito, traz esse trabalho e publica como um livro. E o próximo programa, nós já temos um programa sobre isso, um podcast que já foi gravado sobre isso, e você estava na época terminando. E aqui está o livro, para quem está nos assistindo, está aí a imagem para você. É nesse momento, viu, Wallace? Corta, cola. Essa parte de edição não é comigo, eu sou só o tagarela do programa, né? Mas o livro está na mão aqui, então você também volte e a gente vai pôr... Cadê Luiz? Nós vamos colocar então, se você está na mídia social aí, ouvindo a gente na plataforma, tem um link aí embaixo para você voltar no outro programa exatamente sobre isso. Porque depois de falarmos sobre as questões do porquê, que isso já é semana que vem. Te prepara, Wallace, meu editor aí, o chefe aí. Se falarmos sobre o porquê o marxismo materialista ateu é antibíblico e é anticristão, nós vamos falar também sobre essa questão, que é do seu doutorado agora. Sim. Você vai voltar aqui também para falar sobre isso. Até quando o cristão deve se submeter à autoridade do Estado? E se o Estado se exceder? Sim. Se a decisão do Estado ferir a minha fé, o que devo eu fazer? Daniel, é bom que a carteirinha VIP já foi dada, né, Daniel? Né? Mas realmente, a gente vai continuar semana que vem, tá me escutando aí, te prepara, segunda que vem o assunto continua, essa decisão. Por que eu estou dando tanta luz? Porque eu sou pastor presbiteriano? Não, porque eu sou um crente e sou pastor, e a mídia quis dar uma conotação pejorativa a uma decisão bíblica. A uma decisão bíblica, e a qual civilmente a igreja tem direito de decidir. Sim. Segura a tua onda aí que semana que vem a gente volta. Daniel, até semana que vem, cara. Valeu demais por estar aqui com a gente. Obrigado. Você nesse seu terno e gravata, veio, caprichou na elegância, né? Muito bom. E, tio, obrigado também por sua participação. Semana que vem eu quero você aqui também, viu, tio? Eu vou pensar, consultar. Vamos marcar na agenda? Vamos. Eu vou ligar para a tia Deise, então, eu vou pedir para ela liberar. Vou falar falando de autoridade, vou agora falar com minha titia. Então, brincadeiras à parte, reverendo Fernando, reverendo Daniel, obrigado demais e semana que vem a gente continua. Beleza. Você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, nós não acabamos, continua conosco. Você está ouvindo isso no seu, na sua plataforma aí de streaming, quer assistir esse vídeo na íntegra, quer ver os dois, o dessa semana e já se parar para a semana que vem, vai lá então no nosso aplicativo www.teomedia.com, no nosso site, baixe o aplicativo, né? E você vai ter isso também no seu celular, o aplicativo do Teomídia, aonde você pode ser também nosso parceiro e se você quiser contribuir, faça o plano Premium e nos ajude a manter esse projeto aqui a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Uma boa semana para você, obrigado pela sua presença e não perde não não, ou é um é outro, ou é não perde ou é não perca. Não perca! Semana que vem nós vamos continuar esse assunto tão importante para a vida da Igreja de Cristo. Teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus.